Boa noite, segunda-feira, dia 1º de julho de 2013. Hoje temos a participação do prefeito, professor Carlos Polo, onde a gente estará debatendo aí diversos assuntos referente à área esportiva, a participação nos jogos regionais, também os eventos que vêm sendo desenvolvidos aqui na cidade de Pedreira. Logicamente, o canal aberto aí da SRTV estará aberto pelo telefone 3893-3540 ou então pelo telefone 3893-3888. A gente gostaria que cada pessoa que ligasse fizesse uma pergunta, então, para a gente dar espaço para realmente sanar algumas dúvidas junto ao prefeito da cidade de Pedreira. E, logicamente, como sempre, o NG dos Esportes estará sorteando em parceria aí com a Matê Dog 3 cachorro-quentes. Também, nesse sábado, a gente estará realizando aí o segundo concurso da Musa do Esporte, também a homenagem aos destaques esportivos da história de Pedreira, onde o NG completa 13 anos, em parceria aqui com a SRTV, também com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes e diversas empresas e comércio do nosso município. E também, fazendo parte aqui, a Rede Gosto VIP, pensando em você, friozinho aí, vai estar sorteando também aí essa ducha Top Jet, lançamento da Lorenzetti. Então, hoje no programa aí, vocês estarão participando, hoje aparecendo o GC aí, a nossa direção agradecendo, né? Hoje tem pouco convidado, semana passada tivemos aí praticamente quase 10 participações aí, logicamente sempre em volta do esporte, dos eventos sociais. Bom, prefeito, obrigado mais uma vez pela participação aqui no NG dos Esportes. O NG dos Esportes sempre trazendo aí as novidades de primeira mão, hoje também temos um furo aí, depois a gente vai estar falando e, logicamente, aí, muitos acontecimentos do município de Pedreira. Obrigado, você abrindo um espacinho na agenda e participando aqui ao vivo novamente aqui na SRTV. Olha, Howard, eu que agradeço o convite, agradeço a SRTV aí pela oportunidade também e quero dizer que estou aqui aberto a responder as questões, debater um pouquinho os temas e falar que a nossa administração ela é uma administração transparente, a gente não tem nada a esconder. Nós queremos é que as coisas aconteçam e sempre pautada em um objetivo, atender da forma mais digna e melhor o cidadão pedreirense, aquele que confiou na gente, para que possamos aí construir uma história bacana. Obrigado aí pelo convite e vamos responder as questões e vamos debater um pouquinho os nossos problemas. Bom, antes de entrar em assuntos aí, que o pessoal estará encaminhando para a gente com as perguntas, pelo telefone 3893-3888, 3893-3540. Professor, como que viu aí a vitória do Brasil ontem, 3-0, o Brasil aí com muita raça, muita determinação, realmente o Maracanã aí totalmente lotado, o país inteiro numa corrente para frente e surpreendendo aí a Espanha, a melhor equipe do mundo nesses últimos 5 anos aí, realmente uma grande vitória, né? Olha, foi uma alegria muito grande. Eu assisti o jogo com a minha filha, com a minha esposa e com os meus cães, né? E vou falar a verdade, gritei tanto, minha filha gritou tanto que até o meu cachorrinho lá ficava meio amedrontado, porque o Brasil fez um jogo ímpar, né? Um jogo em que, vou ser sincero em falar, eu não esperava que o Brasil jogasse tanta bola, colocou a Espanha em uma situação de submissão dentro do campo, pelo pouco que eu entendo do esporte, mas a garra, a força, o desejo de vencer, o que cada jogador brasileiro fez ontem foi surpreendente e mostrou aí que um time pode fazer a diferença, porque a Espanha era a grande favorita com o futebol que ela apresenta, mas o Brasil soube aí com a raça e com aquela força fazer a diferença e vencer aí o jogo por 3-0. E além, eu costumo falar, dizer, foi 5, né? Porque uma bola que o Daniel tirou de dentro do gol quase entrando, e o pênalti que o Júlio César pegou, fantástico. Então, só posso dizer, foi uma alegria muito grande ver o Brasil atuando ontem. Na verdade o Brasil conquistou a taça da Copa das Confederações com muitos destaques, né? O Júlio César, Davi Luiz, Thiago Silva, Paulinho,
realmente Neymar, Fred, quer dizer, houve um envolvimento muito grande. O futebol, ele acompanha mais ou menos uma administração, prefeito, onde todo mundo, se estiver envolvido, se estiver realmente sintonizado, o resultado vem com maior facilidade? Eu entendo que sim, né? Porque eu costumo dizer que nós temos que formar equipes. É a partir desse princípio que a gente deseja administrar e colocar. Então, todas as peças importantes que estão dentro da equipe, que fazem a diferença, constituem um todo, né? Uma peça. E essa peça faz com que a engrenagem vá para frente. No futebol, na dança, em qualquer área, é isso que acontece. Dentro de uma escola, eu como diretor, professor, a gente percebe isso. Então, só que às vezes toda a equipe passa por momentos aí que tem que estar se reconstruindo, estar se preparando. Então são coisas que acontecem no futebol, acontece dentro de uma escola, acontece na casa da gente e acontece na administração pública. Então são momentos aí que a gente se coloca, mas a grande harmonia dentro de uma equipe faz a diferença sim no resultado final que se apresenta para todos. Bom, a gente vai para o nosso primeiro apoio, depois voltamos aí com realmente uma notícia aí de primeira mão. Muito se comenta nos bastidores, o prefeito sabe e vai estar confirmando se o fato realmente aconteceu, mas a gente pede aí para vocês estarem em contato então com a SRTV aqui, formulando a sua pergunta, 3893-3888, 3893-3540. Bom, o assunto que foi debatido nesse final de semana foi a questão aí do pedido de exoneração aí do vice-prefeito no cargo de secretário de governo. E eu vou aproveitar a oportunidade do prefeito estar aqui presente. O André, a gente conversou com ele no sábado, onde ele encaminhou uma cópia do pedido de exoneração, onde ele fala que eu, Roberto André Cavicchia, hoje vice-prefeito eleito desse município e secretário de governo, veio respeitosamente solicitar a minha exoneração do cargo de secretário de governo ao excelentíssimo prefeito desse município, o senhor Carlos Evandro Polo, pelo motivo que segue. Houve, no meu entendimento, uma manifestação contrária aos meus princípios político e partidário desse governo, embora tenha ciência de que muitas vezes somos levados a tomar decisões que não nos agrada, mas se faz necessária e assim sendo, no intuito de sempre colaborar com o clamor popular e principalmente com o bem-estar das classes menos favorecidas e que não tem representatividade junto ao governo e ainda pelo fato de que tenho minha visão voltada ao cumprimento integral do plano de governo, no qual fiz parte direito na defesa do mesmo. E hoje não concordo com algumas medidas que, ao meu ver, estão sendo contrárias ao que foi expresso. Venho em caráter irrevogável e retratável tomar tal decisão. Desejo-lhe sucesso ao transcorrer de seu mandato durante o tempo para o qual Vossa Excelência foi eleito. Me congratulo e me despeço. Dia 28 de junho de 2013, André Roberto Cavicchia, vice-prefeito. Prefeito, como que você... Isso aí foi na sexta-feira, esse pedido? Foi... É sexta-feira, 29, 30 e hoje é a primeira, sexta-feira. Foi sexta-feira... Você recebeu, foi notificado, conversou com o André? Por volta das 19 horas, né, que ele foi até o meu gabinete, me apresentou esse pedido. Eu li o pedido, perguntei se de fato era o desejo. Não abordei muito nesse momento, pedi para a secretária protocolar, né? E no sábado, inclusive, ele foi lá, a gente conversou um pouco, foi uma conversa bastante tranquila. Eu queria só frisar algumas coisinhas aí, se é que me permite. Vamos esquecer um pouquinho a questão do secretário de governo, né? Vamos pensar no vice-prefeito. É nosso vice, continua dentro desse contexto. Tenho certeza que ele deixa claro aí que vai trabalhar como vice em função aí do sucesso da administração. Então existe essa linha de pensamento. Isso foi conversado, inclusive no sábado, quando atendo a população, um momento que eu não tinha mais tinha
finalizado o atendimento, eu conversei com o André um tempo e ficou bastante evidente isso. Inclusive, disse que estarei mandando a ele os convites de toda a atividade que tiver, para estar representando o prefeito como vice-prefeito nas atividades externas e como secretário de governo. Eu queria dizer o seguinte: ele fez um trabalho importante dentro da secretaria, fez o papel que ele se propôs a fazer, só que chegou um momento em que ele entendeu que já não dava mais. A gente tomou sim algumas medidas, e todas as medidas tomadas estão baseadas em uma legislação. Eu não sou uma pessoa intempestiva, né? Tudo aquilo que a gente está atendendo, hoje as pessoas não, eu tenho um certo desgaste, até políticos vão dizer, porque eu estou pegando a legislação do Código Tributário, a legislação jurídica, aquilo que não tem legislação, isso mandou para a Câmara para poder fazer as legislações, para poder justificar certas coisas que aconteciam e que hoje acontecem com o Legislativo nos apoiando, a questão das legislações. Então, tudo aquilo que foi tomado como atitude foi partindo das legislações. Só que, às vezes, você tem alguns parâmetros ou algumas ideias em que a legislação nos manda fazer isso, só que o desejo talvez fosse fazer. Então, essa questão pega um pouco, mas tudo que o professor Carlos fez, a administração dele fez, foi baseado em um parecer jurídico, foi baseado numa percepção, num protocolo. Eu mudei muitas coisas dentro da prefeitura que não se acontecia com protocolos, com criação de procedimentos, e nós implantamos isso. Então, todas as decisões tomadas partiram dessas análises, desses protocolos, desses processos. Quando o cidadão cumpre tudo que tem que ser solicitado, ele fez a parte dele, nós temos que fazer a parte nossa. E qual é a parte nossa? Se ele cumpriu aquilo que foi exigido, é dizer sim, né? Se ele não cumpriu o que foi exigido, é dizer não. Então, a partir desse princípio é que a gente administra, tá? Então, essas são algumas questões. Em relação ao nosso plano de governo, tenha certeza que nós trabalhamos sim pelas pessoas. Eu não vou dizer trabalho para X, para Y ou para Z. Nós trabalhamos para todo mundo. A visão é ampla. E dentro dessa característica é que nós administramos e que nós encaminhamos o nosso governo. E nas reuniões que eu faço às quartas-feiras com os nossos secretários, é sempre o princípio que a gente aborda. Então, avançar. Mas eu queria dizer que o André Cavicchia foi um secretário importante durante o mandato, durante o período em que ele esteve como secretário, fez a opção pela saída, mas eu digo que ele saiu unido como vice-prefeito, né? A gente teve uma conversa no sábado, essa conversa que eu acabei de frisar lá no início foi positiva. Agora, a Secretaria de Governo, nós estaremos, até vou comentar, readequando algumas coisas com outros secretários para que a gente possa estar conduzindo esse trabalho daqui para frente em um outro modelo de atendimento. De repente, a gente sabe que os outros prefeitos, a gente tem conversado aí com os anteriores, não só de Pereira da região, que o processo é burocrático, você não consegue realmente dar agilidade, às vezes, de repente, o André querendo agilizar, a gente conversou com o André e a gente espera que realmente ele consiga aí manter ativo no cargo de vice-prefeito, já que também tem o partido dele que está junto na administração, né, prefeito? Seria fundamental aí a sua participação. Bom, tem aqui a Ireni Terezinha mandando um abraço para nós aqui do NG dos Esportes e também para o prefeito. E já começou a chegar algumas perguntas aqui referente ao Consaúde. Por que o Consaúde vai ser administrado pela Funbep? O Consaúde é uma história longa, né? Então, para eu dar uma resumida aí, resumir tudo, eu vou ocupar um bom espaço aqui. Mas eu vou dizer o seguinte: em janeiro, quando assumi como prefeito, me apresentaram uma conta do Consaúde,
No finalzinho de janeiro, precisei assumir a presidência do Consaúde, porque só tem 2 municípios dentro do consórcio, um consórcio que nasceu com 4 municípios. E eu, como presidente, comecei a ter oportunidades de entrar mais fundo e avaliar melhor as coisas. E o que eu levantei é que o Consaúde, no dia 31 de dezembro de 2012, já tinha uma dívida de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. Sendo que 2 milhões e meio dessa dívida nasceu, bem dizer, na questão do ano de 2012. Então, eu tenho documentos que mostram 2008 perto de 1 milhão, 2009 perto de 2 milhões, 2010 perto de 2 milhões e 400, 2011 foi para 2 milhões para 4 milhões e 300, e 2012 no final chegou a mais de 6 milhões e meio. Então, a hora que você pega algo nesse sentido, começa a avaliar esse corpo, começa a avaliar como foi feito o rateio entre os municípios durante esses anos, você percebe que faltou uma coragem política lá atrás de tomar uma atitude de corrigir. Corrigir, chamando todos os prefeitos, falando, nós temos que financiar de verdade o Consaúde, ou nós vamos enterrar o Consaúde. Prefeitos, os manifestos vêm ocorreu na última segunda-feira aqui, se não me engano, na cidade de Pedreira. Segunda, né? Foi terça-feira. Terça-feira ocorreu aqui na cidade de Pedreira, pacífica, ordeira, mas o que a gente tem observado aí é que o clamor da população nacional é a questão da saúde, educação, quer dizer, Pedreira não fica fora desse foco. Então a gente, quando se fala de Consaúde, FUBEP, hospital e saúde, nós estamos aí nesse contexto que a população inteira está reclamando, inclusive os índices de pesquisa, tanto Ibope, Datafolha, põe na frente a questão da saúde, educação, depois o transporte, segurança, que é outra questão bastante abrangente. Você, que é do partido da presidente Dilma, tem aí os deputados, tem conversado referente de trazer recursos para o município nesse sentido também? Olha, antes do Abor entrar nisso, eu tenho que falar da Consaúde. Eu tenho que explicar para a população, para você que está me ouvindo e me vendo, né, é que o Consaúde, a situação em que ele se apresentou, na análise final, nós temos que tomar uma atitude. O que foi feito lá no passado, em 2006? Tiraram a FUNBEP de dentro do hospital e colocaram o Consaúde para tentar suprir algumas necessidades que a FUNBEP apresentava naquele momento. Hoje, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar a liquidação do Consaúde, que é o que está sendo feito, para devolvermos o hospital nosso para a FUNBEP poder administrar. Então tem todo um trabalho nesse sentido. Então existe uma mudança que eu costumo chamar de reestruturação interna lá dentro do Consaúde, FUNBEP e Consaúde. Então é esse momento novo. Sobre a questão nacional, ela é muito significativa. Primeiro eu quero falar o seguinte, os movimentos são importantes, os movimentos fazem a diferença, e o tanto que vimos aí, coisas que estavam paradas no Congresso, há muito tempo, parece que 37, todas elas, tudo caminhou de forma rápida e eficiente. Então, a gente vê que a colocação e o trabalho popular é fundamental para que essas coisas aconteçam. O comodismo faz com que as coisas fiquem lentas e as mudanças não ocorram. Então, os movimentos aí potencializaram a resolução de muitas coisas. Agora, a saúde, ela é crítica, vamos dizer, no país, além de, sabemos que é um país que financia 100% aí da saúde pública, né? Porque nem todos os países agem dessa forma. Tem um modelo, o SUS, um modelo importante, diferenciado, porém, temos muito a caminhar para dar aquela saúde de qualidade. Hoje, nós temos conversas, sim, com deputados, temos conversas no sentido de tentar resgatar, melhorar nossa saúde.
teve vários avanços no nosso governo já. Agora, o Consaúde não tem mais como resgatar. Mesmo porque... Era um consórcio, tem que explicar, um consórcio de várias cidades, 4 cidades, Isso. que cada uma entrava com uma parcela em valores, juntava-se e fazia aí a despesa total aí da... Isso. O Consaúde, 4 municípios, nasceu lá em 2006. Pedreira, Olambra, Artur Nogueira, Santo Antônio de Poça. Em 2008, saiu Olambra, 2008 e 2009. Depois saiu Santo Antônio de Poça. Aí ficamos em 2 municípios, Pedreira e Artur Nogueira. Só que nesse inteirinho de tempo, a dívida saiu de 1 milhão em 2008 e foi para 6 milhões e meio. Mas tá, ou seja... Essa dívida só para... É do consórcio. É do não consórcio. É só de Pedreira. Então, não. Pedreira tem a sua parcela. Tem mas sua parcela. As demais cidades também têm. Isso. Não? Tem sua parcela. E o que me entristece, que nos pré-levantamentos que nós fizemos, a parcela maior da dívida é de Pedreira. Tá? Então, é um contexto triste para a gente avaliar. Então, essa dívida veio crescendo. Então, você pega uma estrutura dessa, em que os municípios não financiaram plenamente, não tem mais condições de sobreviver. A sobrevida que ele tem é no período de liquidação, para que nós, os municípios, estou junto com os demais prefeitos, trazendo esse compromisso para resolver esse problema, até para que a gente possa ver como financiar o pagamento dessa dívida dos funcionários e a ideia de trazer de volta o hospital para a Funbep. Só para resumir aqui, tem mais uma pergunta aqui do André do Jardim Andrade. Como está a maternidade de Pedreira? Normal? André, um abraço para você, um abraço aí para o Jardim Andrade, hein? Muitos anos eu estive aí no bairro trabalhando na Escola João Alvarenga. De agosto a dezembro de 2012, não nasciam mais bebês na cidade de Pedreira, que é outro erro. Foi feito um acordo com Artur Nogueira e as nossas parturientes iam ter o bebê lá em Artur Nogueira, no Samaritano. Aí, criou uma dívida de 60 mil reais mês, dividida entre os municípios, e nós bancávamos aqui em Pedreira uma estrutura de maternidade plena, com médicos, com enfermeiros, com quarto, com equipamento, sem utilização. Então, foram N decisões tomadas no passado que só levou a essa situação que nós encontramos hoje. O que acontece? Em janeiro eu comecei a trabalhar muito, peguei muito no pé da gestora, inclusive até mudou de gestora, porque eu queria trazer de volta para Pedreira o nascimento dos nossos bebês. E hoje, quando não é parto de risco, porque quando é parto de risco, nós não temos condições hospitalares de fazer, mas os partos normais, os partos que não são de risco, são todos, as crianças nascem em Pedreira, porque nós estamos mantendo, trouxemos de volta essa estrutura, tá bom? Para a maternidade de Pedreira, esse atendimento acontece. Tenho certeza que muitas de vocês que estão me ouvindo, que os bebês nasceram há pouco tempo, talvez tenham nascido aí um bebê aí na nossa maternidade. E é uma maternidade boa, viu? A gente tem condições de bom atendimento lá, sim. Eu tive umas duas vezes visitando, inclusive, mães e bebês que nasceram lá, e a gente vê esse trabalho. Então, a nossa maternidade, hoje, ela tem o nascimento dos bebês aqui. Bom, a gente vai para o nosso apoio cultural e dentro de 2 minutinhos estamos de volta. Bom, voltamos. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estão tentando. A gente tem aí 2 telefonistas, a Fernanda e a Heloísa, aqui na SRTV, atendendo as ligações. Também o pessoal que estará participando do sorteio. A gente já frisou 3 cachorro-quente da Matê Dog. Também 3 pares de convite aí para o aniversário do NG dos Esportes. E também uma ducha, Jet Ducha aqui, oferecimento da Rede Construvip para você tomar um banho quentinho aí nesse frio. Lógico, um banho não muito demorado para não gastar muita força, né? Bom, aqui a gente está mandando um abraço aí para a Márcia, para a Lu, para a Fernanda, para a dona Neuza, para o Zito Fabrim, completaram aí 70 anos de casamento. 70 não, 50, né? Querendo forçar um pouquinho, aí fica ruim. Bom, tá o Ricardinho me perguntando aqui, o que você acha, prefeito, da feira na madrugada? Que benefícios trouxe para o município de Pedreira? E
ele acha melhor dar oportunidade para os comerciantes de pedreira. Então, o Ricardo aqui fazendo uma pergunta referente à feira que foi realizada aí no último final de semana nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde. Ricardinho, aí uma boa noite, né? Olha, eu não vou emitir uma opinião própria, né, do Carlos Evandro Polo. Eu vou falar com o prefeito da cidade de Pedreira. Eu entendo que sim, nós temos que pensar nos nossos comerciantes, nós temos que pensar naqueles que estão no dia a dia aqui, aqueles em que o cidadão pode ir lá, olha, meu produto está com defeito, você tem como trocar, então esse atendimento é diferenciado. Porém, quando você tem o cumprimento de todas as exigências necessárias, você tem um único caminho, fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que o Código Tributário nos aponta, aquilo que a legislação nos aponta. Então, o momento em que se cumpre as coisas, nós trabalhamos então dentro desse foco. Enquanto prefeito de Cidade de Pedreira, para mim, eu não tenho lado. O que eu tenho é um compromisso de fazer cumprir aquilo que está na legislação. Se o cidadão cumpriu o que está na legislação, ele terá autorização daquilo que ele pleiteou, porque dentro de todas as exigências, ele fez por merecer, entregou lá, o meu jurídico avalia e falou, ó, Carlos, prefeito Carlos, cumpriu tudo o que tinha que ser exigido. Então, eu cumpro aquilo que o dever me cabe, que é dizer o sim ou não, mediante o que eu tenho em mãos. Prefeito, vale frisar aí que o Clube Recreativo Vale Verde é uma sociedade independente, ocupou, alugou seu espaço e foi atendido todas as normas. Agora, se fosse numa área pública, aí você poderia intervir, cedendo ou não a realização desta feira. Isso, pelo que o meu jurídico passa, né, pelas conversas e orientações, porque eu não sou um advogado, né, então eu trabalho muito com o meu jurídico para que a gente possa estar afinando as coisas dentro daquilo que a legislação municipal nos coloca. Quando é uma área pública, e a gente trabalha, passa a ser um ato discricionário do prefeito, ou sim ou não. Então você define a partir desse ato discricionário. Quando é uma área particular, que no caso o Vale Verde alugou espaço para o evento, acaba sendo um licenciamento, uma licença. Então o cidadão cumpriu todas as exigências, todos os documentos necessários, pagou as taxas necessárias dentro do poder público administrativo, ele tem aí a sua licença expedida pelo poder público. É assim que funciona dentro da estrutura do município. Não é pelo olho do A, nem pelo olho do B e nem do C. É por aquilo que se apresenta dentro da legislação, e é isso que eu estou procurando fazer e faço dentro da administração. O tanto que eu não dou jeitinho para nada. Eu procuro sempre estar atentos. Por isso que existem algumas pessoas meio bravas aí com o professor Carlos, porque no passado existiam alguns jeitinhos, né? Então, você hoje, por exemplo, estou cobrando certas coisas do Código Tributário em relação a várias coisas da cidade. E isso deixa algumas pessoas descontentes. Mas eu entendo que fui eleito pela maioria para trabalhar dentro da legislação, dentro daquilo que se pede. E é isso que eu estou tentando acertar, trazendo um novo modelo de cidade e de gestão para você, aí que acreditou no professor Carlos, na nossa gestão. O Pedro Castro praticamente faz a mesma pergunta, falando aí da feirinha da madrugada. Bom, o Betinho está perguntando aqui quais as melhorias que estão sendo feitas no hospital. Ele teve familiares internados e faltava a roupa de cama, ele está falando aqui, o termômetro e o estetoscópio. Isso aí mesmo? Estetoscópio. Estetoscópio. Como é? Quem é o... O Betinho deixou o telefone tudo aqui. Betinho, boa noite. Olha, eu vou dizer para você algumas tristezas do professor Carlos, né? Quando nós assumimos, a Sandra foi para a FUNBEP, por exemplo, que é o PS, a parte da frente lá. Nós não tínhamos roupa de cama, nós não tínhamos estrutura, as coisas apodrecidas, olha, uma sujeira imperante, tinha lá que uma avaliação da vigilância sanitária apontando várias coisas a serem corrigidas e mudadas. Então,
coisas que nos desagradavam e o atendimento não era propício. Mas assim que a nova gestora Sandra Hugo assumiu o PS, a FUNBEP, nós fizemos todo um trabalho de recuperação dessas coisas. O tanto que na última visita da vigilância, houve lá uma parabenização para a nossa gestora, porque nós tínhamos mudado a forma de atendimento, a forma em que a situação se apresentava. Então, eu deixo os parabéns a Sandra Hugo, que é a gestora do nosso PS, que é a FUNBEP. Agora, sobre o hospital, também, quando assumimos, não tinha, faltava lençol, faltavam muitas coisas. Com o nosso período ali, nós conseguimos fazer essas correções também. Então, é que eu não sei mais ou menos de que momento você cita isso, mas eu queria dizer o seguinte: o nosso olhar é para que a gente possa estar recuperando gradativamente. Infelizmente, o orçamento de Pedreira não permite que a gente recupere tudo de imediato. Eu gostaria de ter comprado 4 ambulâncias novas, ter trazido carros novos para a Guarda Municipal, ter trazido as melhores condições de coleta de lixo, mas o que nós temos é uma estrutura prévia, deixada, de anos, e que nós temos que fazer com que gradativamente isso mude. E é nisto que eu estou trabalhando, porque o nosso passo está sendo pensado para que daqui 4 anos eu tenha uma cidade melhor para entregar para você, nosso cidadão, que com certeza vai estar escolhendo lá daqui 4 anos um novo prefeito, uma nova disputa política, e eu quero apresentar uma cidade bem melhor do que aquela que eu recebi. Professor Corsi, que esteve aí no último sábado, a gente conversou com ele, referente aí ao aniversário, aos 12 anos da Boa Nova FM, será o destaque na próxima quarta-feira, com as outras matérias que também estivemos realizando, no Festa Junina da Vila Monte Alegre, também a Festa Junina da Papelaria Estrela, e a grande decisão, onde o Parentes levou o caneco aí com um golaço do Edmir, será o destaque na próxima quarta-feira, e a gente conversou com o Corsi. Ele aproveita aqui e manda um abraço para você, prefeito, e também aí para a equipe do NG nos Esportes. A Ana Maria pergunta se o prefeito vai tirar as pessoas não concursadas que trabalham, para que aquelas que são concursadas entrem e precisam trabalhar. Como que está aí? É mais ou menos por aí? Oi, Ana Maria, boa noite. Olha, eu queria dizer o seguinte sobre isso. Só esse ano eu já chamei perto de 60 pessoas concursadas para dentro da administração pública. Porque, na verdade, a nossa administração está imperando a questão do concurso público. O que eu posso dizer para você? Que a questão dos concursos estão sendo respeitados no nosso mandato. Eu estou chamando. Fui muito sacrificado porque eu tomei algumas decisões no início de ano, porque eu não conseguia chamar, por exemplo, a DI para a nossa rede. Por quê? Eu tinha muita DI, vou citar DI, mas outras, dentistas e companhia, mais profissionais, em afastamento não remunerado. Mas é assim, o momento em que você se afasta não remunerado, o seu cargo está garantido. E com isso eu não posso chamar ninguém para substituir esse funcionário. Então eu tomei algumas decisões nesse sentido. Não tem mais afastamento não remunerado, porque eu preciso do funcionário trabalhando. Se ele não quer ficar dentro do poder público, ele tem uma opção maravilhosa, que é pedir para sair, pedir exoneração e vai para onde ele quer ir. O que não dá é para estar em uma situação garantida e ir para outro, porque essa situação garantida que eu não trabalho, alguém está perdendo. Quem está perdendo? O cidadão que eu tenho que atender. Quem está perdendo? O poder público, que não pode pôr ninguém lá dentro. Então, o meu olhar é de procurar corrigir essas distorções, mas são coisas que eu vou conseguir fazendo de forma gradativa. Mas eu quero dizer, todo mundo que eu preciso para colocar, hoje estou trazendo pelo concurso. Não estou usando nenhuma entidade para contratar ninguém para pôr dentro da prefeitura. Eu estou com uma visão diferenciada nessa questão e eu tenho certeza que dentro de um modelo de trabalho a gente vai conseguir fazer com que as coisas se equacionem com o tempo. É isso que eu tenho para falar aí para você. Bom, a gente vai para mais um apoio cultural e voltamos logo a seguir. E a gente fica aí com a chamada do nosso apoio. Professor, obrigado aí pela participação, e eu acho que a gente pôde atender um pouco aí da população que ligou aí e sanaram algumas dúvidas, eu acho que principalmente na área da saúde que a gente viu aí.
Fiquei muito feliz de estar aqui, quantas perguntas, acho que isto é a gente poder responder para você aí aquilo que necessita saber, dar aí um pouco das nossas explicações também sobre algumas atitudes, mas saiba que o governo Pedreira, que nós estamos trabalhando no novo Centro para a Pedreira, está indo muito bem, graças a Deus. Estamos encerrando, só para encerrar aí, o diretor. O concurso da Musa e também os destaques do esporte, os ingressos estão encerrados, o que estava a critério da organização do evento. Só tem convite aí com o Marcelinho Burguim, na Secretaria de Esportes, e também com o Valdir, na Secretaria de Cultura. Então, maiores informações com essas duas pessoas, ou então com as meninas que estarão aí desfilando no próximo sábado. Então, essas meninas também aí estão com os convites, vocês entram em contato com elas, maiores informações no site ou pelo Facebook aí, que vocês adquirem os seus ingressos. Existem poucos ingressos, então o número de pessoas é limitado conforme a legislação do nosso país, e o status aí, em parceria com o NG dos Esportes, com a Prefeitura Municipal, abriu exceção aí para que a gente possa estar, então, realizando esse evento no próximo sábado. Bom, por hoje é só. Estaremos sempre na grade da SRTV, destacando que é o mais importante, Pedreira também toda a região.